Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo na santa paz? Espero que sim. Quero aqui nesta manhã poder exaltar o nome do Senhor por mais um dia, né? Mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui de pé, né? E se não é por Ele, nós estamos no salvo. E graças a Deus pela sua vida, né? Pela oportunidade de poder estarmos com olhos abertos, estarmos vivos, né? Que você possa aproveitar esta oportunidade o mais tremendo possível. Quero nessa manhã aqui agradecer ao Senhor pela sua vida, né? Que esse dia possa ser um dia de bênção para você. Você que faz parte desse propósito, que tem estado conosco, orado, pedido, intercedido a Deus para que Ele possa cada vez mais evoluir, crescer. Continue orando. Você que ainda não é inscrito no canal, você que ainda não tem lá a sua inscrição feita, vá lá participar, se inscreva lá no canal, né? E ao se inscrever lá, dê um joinha, né? Se quiser deixar lá um pequeno relato, um testemunho de algo que Deus fez na sua vida, participe lá, vai ser bênção, né? Vai edificar a vida de outras pessoas. Amém? Quero aqui também deixar aí que já registrado que o intuito nosso é evangelismo. Nosso intuito é evangelizar através dessas meditações. Então, ao assistir, você possa encaminhar para 5 pessoas que você conheça. Fazer com que esse vídeo possa chegar até essas pessoas e elas serem ministradas como a gente tem sido. Amém? Então, eu quero compartilhar aqui com você um vídeo que uma meditação, no caso, né? Que o Senhor me deu e que eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Amém? Está lá em Lucas capítulo 10, do 38 ao 42, diz assim: Quando eles seguiam em viagem, Jesus entrou numa aldeia. Certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino, né? Ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta, se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então esse é o texto que o Senhor colocou no meu coração para que a gente pudesse estar nessa manhã ministrando para você aí, para que possa impactar a vida de pessoas. Ontem eu estive servindo ceia para uma pessoa, né? Foi bênção, e o Senhor me deu esse texto aqui. E eu usei ali alguns comparativos nessa ministração, falando sobre Obed-Edom, falando sobre Abinadab, principalmente eles, né? E também usando esse texto como um parâmetro. Ali diz que Abinadab, ele se acostumou com a presença de Deus. A presença de Deus na vida dele, na casa dele, já não era mais uma prioridade como era antes, no princípio. Infelizmente, isso é um problema que acontece muito na caminhada, na jornada. Existem muitas pessoas que acabam se acostumando com a presença de Deus e já não conseguem mais sentir essa presença como antes, no princípio de sua conversão. Isso é perigoso e não pode acontecer, né? Porque com este fato do acostumar, você acaba perdendo a essência. E isso é preocupante. E pasme dizer aqui para você, tá? Que existe alguém que está de olho em tudo isso.
o seu adversário, o meu adversário, o nosso adversário. Tá entendendo? Diz ali também sobre a questão do geteu Obed-edom, que quando a arca ela sai da casa de Abinadab, o que acontece? Ela vai para a casa desse homem. E ali ela fica instalada por 3 meses. E ele tem todo um cuidado com a Arca da Aliança. Diz a palavra ali que ele se dedicou tanto que ele entregou a vida dele para o Senhor, né? Uma vida derrotada, uma vida que não era próspera, esposa estéril, terra estéril, animais estéril, vida derrotada. Mas quando a presença de Deus chega ali na casa dele, a vida dele é transformada. Ele se torna pai, ele se torna um marido feliz, ele se torna uma pessoa próspera e ele se converte. Que coisa tremenda, né? Vemos ali agora no texto que nós acabamos de ler que o Senhor ele está num propósito, né? E ele chega na vida dessa família, como ele chegou um dia na minha e chegou na sua. Ele entrou na minha casa, ele entrou na sua casa. E como nós o recebemos e temos tratado ele. Diz ali que Marta ela começa a se preocupar em querer servir. Não que ela estava errada no que ela estava fazendo, mas ela não entendeu o propósito que Maria compreendeu. Porque no instante em que Jesus chega, entra, se instala, Maria já chega e se assenta aos pés do Senhor. Ela sentiu algo diferente que Marta não deu a devida proporção. E Marta estava preocupada, ela estava ansiosa, ela estava inquieta, e Jesus, que observa tudo, viu a situação e a condição da Marta, como ele nos observa quando nós estamos diante dele, né? É como a gente chega na igreja, ele está observando como nós estamos nos posicionando diante dele, né? Se estamos da maneira que ele espera que nós estejamos, ou se chegamos à igreja e nos mantemos como chegamos. Tem pessoas que chegam na igreja preocupadas, ansiosas, com dores, e saem do mesmo jeito que entraram. Por quê? Porque não deram a abertura necessária para poder deixar com que o mestre pudesse ministrar aquilo que ele queria. E aí são pessoas que saem do local frustradas, né? Do mesmo jeito ou até pior do que entraram. Olha, isso é sério, gente. Você tem que prestar muita atenção nisso. Eu sempre costumo ensinar que quando você vai na casa do Senhor, você precisa se esvaziar por completo, né? Você não pode ficar do jeito que você entrou, entendeu? Estando na presença dele, precisa se esvaziar, né? Diz a física que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, que para um entrar o outro tem que sair, e isso é um fato. Então, esquecer dos problemas, das adversidades, se esvaziar, chegar e falar assim: Senhor, eu me esvazio diante da tua presença, para que o Senhor possa ministrar em mim a tua vontade, o teu querer, o teu agir, né? Senão você impossibilita. Você impossibilita. Um exemplo, Jesus ele quer chegar em Jerusalém para operar maravilhas, mas ele não pôde. E ele deixa claro ali, olha, que o fato da incredulidade estar presente ali naquele local impediu Jesus de operar milagres e sinais. Ele fez algumas curas, mas ele queria fazer mais, mas não pôde. Agora ele está lá na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, amigos dele, para um propósito, e que Marta não canalizou como deveria que ser, mas estava preocupada. Isso mexeu tanto com ela ao ver a irmã sentada aos pés, que ela pega e chama a atenção do Senhor. Chega para ele e diz assim: não te importas que eu fique aqui trabalhando sozinha para servir enquanto minha irmã fica aí sentada? Mestre, peça para que ela venha me ajudar. Quer dizer, o que a gente aprende nisso? Todas as vezes que você canaliza esforços, desejo, vontade, disposição a algo que é prioritário, como no caso Maria tratou como prioritário, você vai ter ali um momento de pessoas que vão tentar tirar você do foco. Foi assim no passado, tem várias partes na Bíblia que citam isso. Eu cito aqui a questão de Neemias, como ele foi uma pessoa que era um mordomo, ele servia, olha,
Ele servia, um exemplo bem próximo desse que a gente está meditando nessa manhã. Ele servia ali, né, o rei. E ele ficou sabendo da realidade que estava a sua cidade natal, sua terra, destruída, os muros arrebentados. Ele chegou para o rei e perguntou assim se ele podia ir lá para restaurar aquela cidade. E o rei permitiu. Ele convenceu ali os líderes, ele trouxe todos para perto, expôs o propósito. E quando eles estão ali já no objetivo, já na mão na massa, quem que chega lá para tentar tirá-los do foco? Sanbalat e Tobias. Então sempre que você se dedicar a buscar mais, a se entregar mais, a querer mais, vai surgir gente para tentar te parar. Vai surgir gente para tentar te tirar do foco. Davi na batalha não foi diferente quando ele foi lá para vencer o Golias. Ele tentou entender o que estava acontecendo. Ele pergunta ali para os soldados o que estava acontecendo. Mas quando chega o irmão dele, Eliabe, o mais velho, fala assim: o que você está fazendo aqui? Você não tem que ir lá cuidar das tuas poucas ovelhas que você tem? Bem sei que tu és presunçoso. Então ele estava tentando tirar Davi do objetivo. Marta estava tentando tirar Maria do objetivo. Essas situações, elas principalmente acontecem dentro da nossa própria casa. Entendeu? Como aconteceu na vida destes, também vai acontecer na vida de outros. Na sua, talvez. Então a gente precisa ficar atento a isso. Ficar ligado nisso. Para que essas coisas não venham nos tirar do nosso objetivo, do nosso foco. Amém? Então Jesus, que nos observa e observava também as reações da Marta e da Maria, chega para ela e tenta ainda despertá-la. De que maneira? Dizendo para ela assim: Marta, Marta, você anda inquieta. Olha, ele conhece a nossa vida, ele sabe do dia a dia de cada um. Ele chega para ela e fala: você anda inquieta e preocupada, né? Ansiedade, inquietude e ansiedade é a mesma coisa. E preocupação são coisas que nos fazem mal, dependendo do que está acontecendo. E no caso aqui da Marta, Jesus identificou um mal na vida dela. Uma ansiedade que estava fazendo ela ficar inquieta, não tranquila, né? Então ele fala assim: pô, você está andando ansiosa demais, você anda inquieta demais, não pode ser assim. E ele diz para ela assim: olha, você se preocupa com muitas coisas. Você, em outras palavras, traça essas coisas como prioridades. Não que elas não tenham a sua importância. Eu sempre costumo dizer que existem prioridades e coisas importantes. Tanto uma quanto outras têm a sua relevância. Mas quando nós tratamos de questões prioritárias, quer dizer que elas estão num grau um pouco mais acima do que as importantes. Repito, as importantes têm a sua relevância, mas elas podem aguardar. Não que elas não serão valorizadas ou realizadas, mas elas podem esperar. Prioridade é prioridade. E aí depende de como você encara isso e como você enxerga isso. Marta não enxergou. Ela traçou que essas coisas que ela estava fazendo eram prioritárias pela presença do mestre, mas que para o mestre naquele momento ela não era necessário, não precisava dar tanta ênfase assim. Para Jesus a prioridade era fazer com que Marta fizesse o que a irmã fez, né? E até nisso, quando a gente compreende isso, entende isso e se adequa a isso, existem bênçãos do céu que vêm sobre as nossas vidas. Até aquilo que a gente não pediu, Deus ele concede, né? Então são pequenos pontos, pequenas ações, pequenas atitudes que a gente toma que fazem toda uma diferença. Amém? Então diz aqui, para que a gente possa caminhar para o final, que Jesus ele identifica isso na vida de Marta e ele expõe isso para Marta. Sempre o Senhor vai estar falando com a gente: olha, é isso, olha, faz isso, olha, prioriza isso. Sempre ele vai estar de um jeito
ou de outro da sua maneira, porque ele tem multimaneiras de falar conosco, de estar expondo para nós aquilo que ele espera de nós e quer que a gente faça, entendeu? Ou esperando uma atitude nossa, porque muitas vezes, como Maria fez, ele nem falou nada, ela se autodispôs e foi lá e se assentou aos pés dele. Olha que coisa tremenda, né? Citei também a questão da mulher que ungiu os pés de Jesus com óleo, né? Chegou lá na casa, Jesus foi lá para comer com o chefe da sinagoga e Jesus observando tudo o que estava acontecendo ali naquele entorno, vendo a atitude dela e vendo o posicionamento dele, ele chega para ele e fala assim: vem cá, deixa eu falar uma coisa para você. Expôs ali uma parábola de 2 devedores, um que devia 500 e outro que devia 50. E o Senhor, que era o credor, perdoou os 2. Ele pergunta para o chefe da sinagoga no mesmo nível, porque era uma pessoa que conhecia as escrituras. Na sua opinião, o que você me diria? Quem você perdoaria? Aquele que mais, né, devia. Ele dissesse bem. Então, eu cheguei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Essa mulher, desde a hora que eu cheguei, ela lava os meus pés com lágrimas e os enxuga com os seus cabelos. Existe uma tradição judaica nesse contexto, em cima destes pontos. E neste primeiro ponto, diz ali a tradição dos judeus, que quando você traz uma bacia com água ou direciona uma pessoa a fazer esse ato, você está demonstrando uma boa hospitalidade para aquela pessoa que está chegando na sua casa. Segundo ponto, você não me recebeu com o ósculo santo, Jesus diz para ele. Desde a hora que eu cheguei, ela não para de beijar os meus pés. O que significa o ósculo santo? Uma receptividade, né, na tradição. E por último, ele diz para o chefe da sinagoga: você não ungiu a minha cabeça com óleo. Desde a hora que ela está aqui, ela não para de ungir os meus pés. Ele deixa de faltar com respeito. Então, na tradição, diz que ele não foi um bom hospedeiro, diz que ele não foi um bom receptor e tampouco o respeitou. E tudo isso a mulher, sem o conhecimento que ele tinha, ela fez. O que a gente entende aí? Muitas vezes a gente sabe o que temos que fazer, quase sempre, né? Sabemos o que temos que fazer e boa parte das vezes não fazemos. Isso caracteriza negligência. A palavra, ela diz, eu disse isso ontem na pessoa que eu fui serviçar lá, que a própria palavra fala: aquilo que você sabe fazer e não faz, caracteriza pecado, né? Pecado. No Novo Testamento diz isso, Paulo diz isso. Então, a gente negligencia muitas coisas que já sabemos que temos que fazer e não fazemos. Temos o conhecimento e não praticamos. Falamos, mas não fazemos. Isso tem outro nome: hipocrisia. Pregar uma coisa que não vive, né? Então nós temos que mudar isso. Muitas vezes temos bênçãos retidas na nossa vida por esses fatores, por negligência e por hipocrisia. Por sabermos que temos que fazer e não fazemos, negligência, e por coisas que falamos e não fazemos, hipocrisia. Jesus batia muito em cima disso. Em certos pontos, até falavam para eles, chamando-os de hipócritas. João, o apóstolo, chamavam ele de raça de víboras, porque envenenavam o povo com coisas que eles falavam, mas eles não faziam, né? Então, olha aí. Então, Jesus pega, fala para ele: olha, tá vendo aqui? Olha para a mulher e fala assim: olha, os teus pecados estão perdoados, né? Diz para ela. Os que estavam ali ficam indignados: mas quem é este que até perdão perdoa, até pecado perdoa? Isso é um mal do século, irmãos. Desde o princípio existe isso. Dificuldades para perdão. Tem pessoas que têm dificuldade de perdoar, né? Não conseguem. Acham que isso não existe, quem só perdoa é Deus. Não, tá errado. A palavra nos ensina que nós temos que perdoar. E quando nós perdoamos, Deus abençoa. Então ele pega e diz para Marta, para a gente finalizar: mas apenas uma
uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Ela entendeu o que ela tinha que fazer e ela parou toda a vida dela para poder estar ouvindo o mestre ensiná-la. Que assim a gente possa também ser como Maria, como Obed-edom, como aquela mulher. Amém? Que você possa prestar atenção nisso, que você possa meditar nisso, que Deus possa falar com você através disso. Amém? E que você possa passar para outras pessoas que você conheça essa ministração, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, que você possa ter uma semana tremenda, abençoada, cheia de Deus na sua vida, na sua casa, na vida da sua família. Fique bem, fique firme, fique na fé, cuide-se e Deus te abençoe.